ansiosa. Como que você integra, né, o pensamento crítico sobre capitalismo e as suas discussões no canal e nas aulas? Uhum. Assim, o que fecha o capitalismo com o feminismo e com o socialismo é o patriarcado. O sistema do patriarcado ele é tão organizado há tanto tempo, ele vem antes do capitalismo, né? Já é muito bem sucedido. E o feminismo também é uma coisa muito nova. Né? A gente começou a gente, me refiro mulheres, né? As sufragistas, né? Antes de levar o nome feminista, né? Feministas eram sufragistas, que elas estavam só lutando pelo direito ao voto. Elas começaram a se organizar no século XVIII. Então, para a história, isso é uma coisa muito recente. Né? Então, a gente consegue fazer umas conexões em relação à música, à voz da mulher, né? Porque houve uma época, por exemplo, não sei se já ouviu falar em castrates. Oi, Shaolin, Eu já te ouviu ouvi. falar nos castrates? Não. Pronto, isso daí é uma aula que eu dou que está referente à história da música. E nessa aula, a gente consegue fazer vários tipos de conexões. A gente consegue falar sobre o patriarcado, a gente consegue falar sobre a força da Igreja Católica na época que aconteceu. Os castrati eram homens menininhos, tinha que ser menininho, castrado para poder cantar notas mais agudas, porque as mulheres não podiam cantar nessa época. E quem detinha o poder das artes nessa época era a Igreja Católica. Mas assim, castrado literalmente? Não, no início Não. sim. No primeiro momento era cortado o pênis. Aí muitas crianças Caramba. morriam de hemorragia, né? Inclusive. Porque essas coisas eram feitas de forma mais brusca que você possa imaginar. E a ciência naquela época, né? Isso, olha só, isso começa no século XVI, XVII e funciona até o século XVIII, certo? Então era uma estrutura da igreja. Isso é um recorte da Europa, né? Isso é uma coisa da Europa, tá? Isso não é no planeta todo, né? Isso aconteceu especificamente na Europa. Mas aí eu posso, a partir dessa aula, dessa disciplina da história da música, eu posso fazer várias conexões aí, né? Porque o patriarcado, ele não é só ruim para as mulheres. Os homens também sofrem com o patriarcado. Aí eu dou esse exemplo. Olha só, houve uma época na história da música que os menininhos eram castrados. Primeiro cortava o pênis, pequenininho, aí depois cortava, ou não. Aí depois o testículo, ou não. Ou depois só a veiazinha do testículo interrompia para a testosterona não amadurecer. E aí vinha a questão da formação da laringe, da prega vocal, porque o hormônio também influencia na nossa voz, tá? E aí a fisiologia é a que mais influencia, né? O tamanho da prega vocal, o tamanho da laringe, a traqueia, tudo isso, o formato da boca, o osso, tudo isso vai influenciar no resultado final da sua voz, o timbre, a cor da sua voz, né? Tudo isso influencia. Mas a questão hormonal também influencia, tá? Então, existe esse grupo de menininhos que passaram por essas violências que a própria Igreja Católica fomentava. E o que acontecia? Essas famílias entregavam esse menininho, tipo 6, 7 anos, e esse menininho ele ia ficar como se fosse um servo daquela paróquia. Você entende quando eu falo paróquia? Uhum. Pronto. Aí ele ia ser esse servo da paróquia. O que a Igreja Católica fazia? Que ela tinha dinheiro, né? A doutora Paula. Ai, minha nossa. É isso. Aí ela ia cantar só para a Igreja Católica, esse menininho. Porque as mulheres não podiam cantar na igreja. Então, a sonoridade, o timbre dos menininhos, eles poderiam ter um alcance vocal mais pro agudo. Então, eles cresciam, mas a voz não amadurecia. Entende? O timbre ficava mais grave. Não ficava... A voz do homem é mais grave do que a da mulher, naturalmente, não é? Sim. Porque a prega vocal do homem é um pouco maior, mais larga, né? Mais espessa. Então, a prega vocal, ela também influencia muito.
A testosterona influencia, o formato, como eu já falei, né? Tudo vai influenciar. Então, é como se fosse uma distância de 1/8 de notas. Isso pode variar, Mari? Pode variar. Pode ser 6 notas, porque você pode perceber que não existe um padrão específico. Tem homens que têm vozes mais agudas, tem homens que têm vozes mais graves, não é assim? Tem homens que falam mais aqui, nessa região, né? Sim. Aí tem homens que falam mais aqui, nessa região mais aguda, né? E entre os grupos das mulheres também tem isso, né? Tem sonoridades diversas e tal. E aí, nessa aula especificamente, eu posso falar de fisiologia vocal, respiração, história da música, patriarcado, força da Igreja Católica, opressão dos homens, porque o patriarcado também oprime os homens, faz violências também com homens, né? Não só com as mulheres, não. Tanto que a nossa pressão social é muito grande, né? Para a gente ser sucedido financeiramente e diversos. Exato. A polícia mete o cacete, né? Qualquer coisa, do nada pode meter o cacete em você na rua. Então, vocês também sofrem opressões. Então, por isso que eu falo, nós temos que ser aliados no feminismo. Homens e mulheres, mulheres e homens. Porque aí sim, a gente consegue destruir o patriarcado. Porque enquanto a gente vai brigando entre nós, a gente não consegue, entende? Então, a minha onda é mais por aí. Então, aí eu vou, com esse discurso, né, eu posso ir adentrando em várias arestas que tem dentro da história da música, dentro do canto, dentro do patriarcado, o feminismo. Posso falar sobre muitas coisas aí, mas aí eu não aprofundo tanto no feminismo e nem no patriarcado, porque já tem um bocado de coisa para falar, né? Sobre a própria música. A história da música já é muita coisa também, muito densa. Então não dá para aprofundar tanto, mas eu consigo fazer algumas conexões aí que vai fazendo a pessoa alertar para isso, né? Que o meu objetivo maior é esse, fazer as pessoas perceberem que o patriarcado é ruim para todos nós. Pior para as mulheres, pior para as mulheres, mas para todos nós é ruim, entende? Aí eu vou mais por aí.